Olá a todos, eu me chamo Lara Veríssimo, sou graduanda em Direito pela Universidade Regional do Cariri, integrante do projeto Leituras Essenciais, vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos Fundamentais, o GEDUF, da URCA. E é com grande honra que damos continuidade à nossa série de diálogos, e no episódio de hoje recebemos o professor Felipe Cupertino, que é professor na Universidade Federal de Jataí, a UFJ, e um dos autores do artigo Vai Além do Nomadismo, Processos Identitários, Povos Ciganos e o Estado na Prática Legislativa. A proposta da nossa conversa é aprofundar uma questão fundamental para quem pensa o direito e a antropologia no Brasil. Como o Estado, ao tentar legislar sobre um povo, acaba por definir a sua própria identidade. Partindo das reflexões do professor Felipe sobre a tramitação do Estatuto do Cigano, vamos debater as raízes históricas dos estereótipos, os impactos disso no acesso a direitos e, principalmente, os caminhos e os riscos de se construir um sujeito de direito cigano no Brasil. Feita essa introdução, professor Felipe, você tem a palavra. Muito obrigado, Lara Veríssimo, pelo convite e agradeço também a todos e todas da universidade, uma universidade que eu tenho muito apreço, principalmente por queridos amigos que dão aula. Então, aqui deixo todo o meu abraço ao Cristóvão e todos os outros professores, né, que estão aí na luta diária pela educação. Agradeço ao convite, a indicação do artigo científico Vai Além do Nomadismo. Ela reflete, na verdade, né, o próprio título do artigo representa um trecho extraído do trabalho de campo durante audiências públicas, uma expressão que foi recorrentemente ouvida entre as lideranças ciganas, que ali reivindicavam, né, a todo momento, né, uma narrativa, mas ao mesmo tempo pautando a sua própria identidade, pautando a sua própria história e construindo ali também uma agenda de lutas por direitos. E o sentido do mobilizado, né, vai além do nomadismo, que me despertou, né, pela sua recorrência, mas também buscando interpretar, né, o que isso significa, né, entendendo essa aproximação entre a antropologia e o direito, seus métodos, seus pressupostos teóricos, como uma oportunidade, né, da gente sair desse campo mais dogmático ou linear, que muitas vezes, né, como, por exemplo, tem um autor da antropologia do direito, que infelizmente faleceu esse ano, professor da Universidade Federal Fluminense, mas o Cante de Lima, ele tem um artigo, né, que ele justamente reflete como é que a antropologia pode contribuir para pesquisas jurídicas. E aí ele faz uma ponderação sobre o pensamento jurídico, que ele é muito atrelado ao contraditório. E esse pensamento atrelado ao contraditório, muitas vezes se constrói em binarismos, né? Não deixa de ponderar, deixa de observar e relativizar, e ao mesmo tempo prestar atenção em como as coisas funcionam, né? Os sentidos que os autores, né, as pessoas reais, né, que estão aí no dia a dia da militância, seja identitária, mas de classe, ou entre outras, o que essas pessoas querem também dizer da sua fala. Então, o direito, ele, na minha pesquisa de doutorado, né, esse artigo é um dos capítulos que eu desenvolvi na minha tese de doutorado. Ele explora justamente, né, com essas disputas de sentidos em que ocorre no contexto de práticas estatais, no contexto de um processo legislativo, da criação de um projeto de lei que quer instituir um estatuto dos ciganos ou dos povos ciganos, né, de forma mais abrangente, porque é um conceito mais abrangente, que abarca outras etnias, não é uma única etnia, mas voltando, né? Então, esse artigo, eu sugiro ele, porque ele é um dos que eu mais gosto, do que resultou da minha tese, né? Tem outros também, mas a minha tese, nesse artigo, ele consegue apresentar a parte, como é que é produzido os direitos ciganos, né? Na esfera legislativa,
quem são essas pessoas que estão nesse âmbito, né, pautando essa agenda, reivindicando direitos, mas também como é que funciona o parlamento. E como eu achei muito legal quando a Lara falou, né, como é que essa trama toda, essas disputas todas resulta na produção de um sujeito, né, e esse sujeito passa pela esfera do Estado, né, a produção, o Estado ele produz um sujeito, né, em todo esse contexto. Então, esse artigo ele é uma amostra do que, para mim, pode ser interessante aproximar o direito e a antropologia. Então, por isso que eu também sugeri ele, né, sob o ponto de vista metodológico. Ele trabalha com uma perspectiva etnográfica. Eu posso explicar mais para frente, né, sobre. E, ao mesmo tempo, ele aproxima o direito e a antropologia, ele faz trabalho de campo, uma pesquisa empírica, uma pesquisa qualitativa. Eu acompanhei diretamente esse processo legislativo, atuando lado a lado das associações ciganas, a pedido delas, né, para coisas que são de uma associação, como qualquer outra associação que está lutando por algo, precisa de algumas vezes de um trabalho de uma pessoa que domina algumas práticas burocráticas, como escrever um ofício, né, mandar um e-mail, pedir uma reunião com um assessor parlamentar. Então, a pesquisa minha de campo é um lugar que o direito talvez pouco exercite, na minha experiência como estudante que fui, assim como muitos que podem estar ouvindo, mas como profissional também, que é um lugar que é pouco, né, explorado. Então, eu fiz trabalho de campo com os povos ciganos, e isso me oportunizou, me tornou doutor. Sou muito grato ao povo, às lideranças, associações, porque foi a partir delas que eu pude desenvolver minha tese. Então, essa tese, ela, ao mesmo tempo, ela aproxima o direito e a antropologia, ela também traz elementos concretos, empíricos, né, de como é produzido, como se dá a construção jurídica política da condição dos povos ciganos no Brasil, né? Como se dá a produção dos direitos ciganos no Brasil. E essa produção ela passa pela construção desse sujeito, né? Desse sujeito de direito. Né? E essa construção ela acontece assim com múltiplos atores, agentes, tem uma agenda, tem uma história, e no mais é isso, né? Acabei falando um pouco do artigo de forma mais abrangente, mas se é para me apresentar um pouco melhor, né? Assim, como é que um professor de direito acabou trabalhando com povos ciganos? Eu sou professor de processo civil, teoria geral do processo, né? Me chamo, a Lara me apresentou, mas vou falar novamente, né? Eu sou Felipe Cupertino, sou professor da Universidade Federal de Jataí, estou como coordenador do curso também atualmente, e além de trabalhar com a pesquisa, né, mas o que me coloca em contato é que há aproximadamente 10 anos a minha atuação de professor, ela coincide com a atuação na extensão. Eu tenho muito apreço por estar aqui falando com vocês, porque eu vim da Paraíba, em termos de formação de mestrado, foi onde eu conheci o Cristóvão. Então, Cariri, né, tem até uma região da Paraíba que se chama Cariri também. Então, tem essa questão. Então, eu fico muito entusiasmado, porque foi do sertão da Paraíba que eu conheci as comunidades ciganas, primeiras comunidades que eu começo a atuar a partir da extensão no direito, das AJUPs, né, as Assessorias Jurídicas Universitárias Populares. Então, eu acessei uma luta concreta de uma associação cigana, liderada por mulheres ciganas no interior da Paraíba, numa cidade chamada Condado. Em uma liderança que, embora seja de uma cidade bem pequena, mas ela atua nacionalmente nos conselhos nacionais. E aí eu acessei toda essa discussão do projeto de lei, dos conselhos nacionais, fui nesses conselhos, né, fui nas audiências públicas, fui na... Então, a minha atuação, né, como professor de direito
hoje de processo civil, mas especificamente atuando na extensão, me aproxima dos povos e comunidades tradicionais. E aí eu entro no doutorado, né, na UFRJ, no programa de Direito, e desenvolvo uma pesquisa etnográfica sobre um processo legislativo, né, que é o projeto de lei que quer instituir o Estatuto dos Povos Ciganos. Então, complementando, a gente no eu estava tratando sobre a minha aproximação com a população cigana, sobre o ponto de vista assim de como é que se deu essa pesquisa. Assim, antes, inclusive, né, o artigo que eu sugiro, né, ele foi publicado numa revista de antropologia, antropolítica da Universidade Federal Fluminense. Então, as pesquisas na antropologia não necessariamente trabalham, né, com grupos minorizados. A antropologia, ela hoje no século XXI, em 2025, mas isso já vem desde o século XX, já tem se aproximado, né, o estudo das culturas humanas, dos grupos humanos, de também compreender os espaços, né, as instâncias de poderes, né, e outros grupos que não seriamente são os grupos minorizados ou colonizados. Então, a antropologia trabalha junto com o direito não só para pensar as sociedades que não necessariamente se organizam a partir de uma lógica do Estado, né, ou que tem outras lógicas comunitárias ou que pejorativamente são chamadas de tribais. Então acaba que a antropologia sobre na sua perspectiva inicial, e muitas vezes até mesmo no campo do senso comum acaba até científico mesmo acaba sendo atrelada a esses estudos do que se chama do exótico, né? O outro, o diferente. E aí agora a gente pode, né, mobilizar a antropologia, e eu trouxe exemplo, né, do Cante de Lima, que é um professor da Federal Fluminense, precursor brasileiro na antropologia do direito. Também eu cito uma pessoa que me contribuiu para me moldar como pesquisador, que foi meu orientador do doutorado, pesquisador também, antropólogo e jurista, professor Luiz Eduardo Figueira. Ele também trabalha nessa aproximação, né, entre o direito e a antropologia. Então, trato deles porque observa-se justamente esse potencial, né? Então, eu desloquei um olhar para pensar o direito na produção legislativa, justificando, assim, né, de modo geral, é um ambiente pouco estudado, né? A criação da lei, e tudo que envolve, né? Então, e para isso é um estudo interdisciplinar. A gente tem também como justificativa, né, a própria relevância do objeto construído. Então, eu aprendi com o Luiz Figueira, e a partir também da perspectiva da pesquisa qualitativa, que o objeto de estudo ele não está dado. Ninguém começa uma pesquisa, um mestrado, um doutorado, ou uma iniciação científica, ou um pré-projeto, né, de TCC, com um projeto já, ou com tudo definido, né, ou com seu objeto de pesquisa definido. Há uma imersão no campo, né, e é uma pesquisa de campo que demandado nós que queremos não só compreender como o direito deve acontecer, deve ser feito, no plano da abstração, porque é a abstração que produz conhecimento jurídico nas pesquisas hoje em dia. As pessoas, pesquisadores, nas faculdades públicas e privadas, estão pesquisando no campo do DVC. E a materialização do direito no plano prático, seja no processo civil, processo penal, processo administrativo, na política do executivo, esse plano empírico, como as coisas acontecem no plano real, é pouco estudado. Então, essa possibilidade, né, da pesquisa empírica e a etnografia sendo um recurso, né, não é um método no sentido como uma autora da UNB, professora da UNB, antropóloga, né, trata etnografia, ela não é um método no sentido de ser um manual,
de ter um passo a passo, existe uma outra perspectiva, e, na verdade, coloca como uma perspectiva teórica empírica, né? A perspectiva etnográfica não é o empirismo isolado, não é a revisão de literatura isolada. Uma boa etnografia passa por uma boa revisão de literatura, mas ela passa pela familiaridade com o campo e com o que se quer estudar, né? E com o universo e o contexto que quer ser acessado. Então, eu estou explorando assim mais esses aspectos iniciais da pesquisa, né? Porque para mim ele é muito importante, assim. Então, eu como pesquisador para trabalhar com os povos ciganos, a extensão me trouxe essa aproximação e também um esforço que é uma parte mais solitária, né? Na extensão, você trabalha com os companheiros estudantes, né? Com os outros professores, mas na pesquisa você tem um trabalho muito, digamos, solitário. Então, a minha pesquisa de campo, ela, né, se construiu, né, a partir da minha presença nesses espaços políticos onde se reivindica direitos ciganos, conselhos nacionais, o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, o Conselho Nacional de Cultura Popular, audiências públicas na Procuradoria-Geral da República, no Senado Federal. Então, tudo isso me possibilitou construir esse objeto de estudo a partir de um processo legislativo para compreender como é que o Estado constrói, né, jurídica e politicamente o sujeito cigano, né? E, então, eu trouxe essa possibilidade para o campo do direito, né, e o campo da pós-graduação, e resultou nesse artigo. Um ponto que eu queria explorar, né, assim, além do esforço da pesquisa, acho que tinha saído um pouquinho, é a possibilidade que a gente tem da etnografia, que foi o recurso que eu adotei, né? Então, na observação participante, foi um recurso, né, uma técnica utilizada para compreender o processo legislativo e a própria dimensão que isso se dá no Brasil. Então, a observação participante aconteceu um período muito adverso para a pesquisa, né? Mas que, para mim, talvez possa ter sido interessante, que foi a pandemia, no sentido que muita coisa começou a acontecer de forma online, muita reunião online, muito encontros online, grupos de WhatsApps intermináveis para discutir, seja um projeto de lei, né, com pessoas do Brasil inteiro, lideranças de várias etnias do Brasil inteiro, integrando grupos. Acaba que você fica muito tempo em casa, e muito tempo até ambivalente, né? Porque é um aprisionamento as redes sociais e tudo que envolve, né, esse mundo online. Mas, assim, uma parte da minha pesquisa, ela se deu de forma online, porque as coisas continuaram acontecendo, né? O Congresso voltou a funcionar, né, com distanciamento e online, né? As comissões no Senado, né, voltaram a voltar. Então, eu tive a oportunidade, né, na minha pesquisa, de acompanhar os bastidores da tramitação de um projeto de lei no Senado Federal. Então, e acessar esses bastidores possibilitou essa observação participante para mim, porque eu não só estava observando, eu também estava integrando quase, não como nativo, né, no sentido, né, que a antropologia usa muito, né, mas eu era um assessor ali informal de algumas lideranças ciganas que me pediam suporte para falar do projeto de lei para outras pessoas, para também explicar para eles o que está acontecendo na tramitação, para intermediar conversas com os senadores, assessores dos senadores, né? Até porque conversar com um senador é muito difícil. É como conversar com o presidente. Como é que você vai fazer uma pesquisa empírica com o Lula ou com um senador do seu estado? Não é tão fácil chegar no senador, né? Então, a viabilização da minha pesquisa de campo sobre o bastidor, como é criada uma lei no Brasil, ela foi a partir desses assessores parlamentares, né, de
tanto de deputado como de senador, as lideranças, né, que vão lá no Senado cobrar avanços, que foi, né, uma das articuladoras do projeto de lei, descobrir que existe, né, um movimento que se articula para que uma lei seja criada. Então, uma lei não cai do céu, né? A sociedade civil organizada, ela tem um papel nisso, mas ela, de longe, parece que todos concordam, né, do segmento lá dos povos tradicionais, mas quando você vai ver de perto, e aí é onde a magia da etnografia e que a familiaridade que é um recurso, né, utilizado, você ter intimidade com o campo, permite ver que você não é tão homogêneo assim as lideranças, tem divergências, né? Algumas pessoas ficam enciumadas, né? Que gostariam de ter tido mais visibilidade, mas acaba que o senador, que é o proponente do projeto, ou o relator, dá mais atenção a alguns grupos em detrimento de outros, e isso faz parte de um jogo, né? Então, foi um elemento da etnografia, a própria forma como surgem alguns debates, né, sobre a identidade cigana no projeto de lei, que foi o que eu explorei mais no artigo Vai Além do Nomadismo, e como é que essas tensões que existiram, né, no projeto de lei, elas nos abrem chaves interpretativas para compreender o direito, o Estado, operando no seu plano prático, né? E não só no plano abstrato. Então, muitos assuntos, né? Projeto de lei que está em tramitação, ele inicia com 19 artigos. E aí me chamou a atenção que o mais polêmico, que mais os ciganos, né, que são os destinatários, os povos ciganos, né, as pessoas ciganas, organizadas, né, obviamente. O que mais interessavam eles, não que não fosse importante educação, trabalho, saúde, segurança, direitos humanos, mas o que mais interessavam eles é a definição de cigano. Era o ponto de partida. E isso é um instrumento de poder. Então, o meu trabalho de campo indicou a importância, né, de observar as relações de poderes nesse interesse aí sobre definir quem é e quem não é cigano. Porque quando você define um sujeito de direito, você também está abrindo ali, criando uma legitimidade para acessar espaços que são reivindicados na luta. E esses espaços são múltiplos, são desde política pública, edital para acessar recursos para fazer um filme, ou para fazer um livro, ou para conseguir uma bolsa na universidade, ou para conseguir cotas na universidade. Então, a condição de cigano, ele tem aberto espaços, já existe políticas públicas, a gente tem um Ministério da Igualdade Racial, que tem feito um esforço muito grande do governo Lula, e inclusive é o governo Lula que cria o Dia Nacional, né, dos Ciganos em 2006, e ele retoma com o Ministério da Igualdade Racial, cria uma coordenadoria com pessoas, né, que entendem da pauta, e mesmo com pouco recurso faz muito trabalho. Mas assim, voltando, né, isso não acontece da noite para o dia, e a definição desse sujeito de direito despertou muita polêmica, e aí, na construção do objeto de estudo, de todos os referenciais teóricos que deles são demandados, a gente encontra em Michel Foucault, no seu conceito de poder, né, e das técnicas de poderes que não são necessariamente explícitas, que não necessariamente que vêm do Estado de cima para baixo, que às vezes está dispersa, né, que às vezes acontece por meio de técnicas e mecanismos, né, e você não tem como falar em poder sem falar em resistência. Então, se era polêmico a definição do que é ser cigano, é justamente porque ali você tinha um jogo de interesse, né? E tinha uma resistência de pessoas pautando outras teses do que seria cigano. Então, e eu vou explicar para vocês. O objeto inicial, aliás, a definição inicial do projeto de lei
era uma menção da definição dos ciganos de forma abstrata, que era decorrente de uma autodeclaração. E ponto final. Só que isso gerou polêmica nos grupos né, lideranças, comunidades que entendem que ser cigano não é só um elemento de autodeclarativo, mas ela está atrelada a aspectos objetivos, como você fazer parte de uma família cigana, você ter descendência e ligação com essa família cigana, fazer parte de uma rede familiar, né? Integrar uma comunidade ou fazer parte de uma família, né? Então, e ser reconhecido por essa família como cigano. Então, não basta você ser cigano, você tem que ser reconhecido. E a condição de cigano, ela está atrelada a um aspecto étnico, né? Étnico-racial, né? É importante ter eu tenho uma preocupação de falar etnia, porque, embora a etnia ela é usada para traduzir um povo, né? Que uma marcação, né? É um marcador social que define um grupo, que se identifica como uma nação, um povo, porque tem uma cultura própria, um povo, ou não, tem uma cultura, né? Ou culturas no plural, mas que falam uma línguas, né? Ou que tem uma fronteira, né? Entre ser ou não ser, né? Pertencente a essa etnia, é porque é um esvaziamento do debate da raça, porque a etnia se centra muito na cultura. E a raça, ela leva para outros locais que nos remetem à colonização e a permanências coloniais, né? A decolonialidade, inclusive, para mim, foi um aporte teórico fundamental para que eu pudesse desenvolver minha tese, né? Entendendo que os mecanismos de poderes eles são reconfigurados mesmo após a independência, que mantém determinados grupos colonizados, né? Sobre o ponto de vista do poder, do saber e da subjetividade. Mas assim, só para encerrar, eu acho que eu queria ouvir um pouco a Lara. Eu acho que eu já falei, tá? Mas assim, eu queria ver, Lara, assim, justamente ouvir o que vocês entenderam, né, da minha tese. E aí, só para encerrar, né, por um lado, você tem uma tese que quer defender a autodeclaração, por outro lado, você tem uma cigano. E aí, atrelar a aspectos que a gente pode identificar aqui como de heteroidentificação, que é um mecanismo de controle. E ali tem mecanismos construídos em contextos, né, e que tenta ser traduzido em normas. Então, acaba sendo incorporado, né, as tensões de alguns grupos que querem restringir o conceito de cigano, é incorporado no texto do projeto de lei. E isso é uma vitória, né, para quem estava reivindicando, mas além de buscar entender se é certo ou errado, como pesquisador, compreender o que significava tudo isso, né? Então, quais os sentidos atribuídos, né? A rede de significados, né? Que os próprios atores sociais, no caso, os ciganos, lideranças, eles atribuem essa polêmica e como é que o direito recepciona isso no plano legislativo, né? Das práticas legislativas. Então, assim, essa é uma primeira parte, né? Que eu falo. E eu tinha que estar muito perto deles, assim, para entender essas minúcias, né? Esses jogos de interesse, de poderes, que a etnografia e a familiaridade me proporcionou graças à observação participante, né? Idas a Brasília, dormidas no acampamento várias vezes que eu dormi lá no acampamento da principal liderança que liderou esse projeto de lei, seu Vanderlei da Costa, lá em Brasília, que ele é o principal nome da luta pelo Estatuto dos Povos Ciganos, o primeiro projeto de lei. Então, é a partir dele, né, que eu me torno doutor, e todas essas pessoas que me deixaram estar de perto, né, olhando de perto essa trama toda do projeto de lei. Professor Felipe, nós agradecemos por compartilhar as reflexões acerca da temática, e o seu artigo, professor, ele nos provoca a sair de uma posição confortável de repetidores de estereótipos, né? E encarar o desafio de pensar a identidade cigana a partir da complexidade real dela aqui no Brasil. E para aprofundarmos ainda mais a nossa conversa, eu gostaria de que a gente entrasse agora no momento perguntas e respostas. Perguntas essas, professor, que foram elaboradas pela própria
equipe de alunos do Leituras Essenciais, certo? Então, a primeira pergunta, ela diz respeito ao estereótipo do nomadismo. O título do artigo vai além do nomadismo, ele é muito direto. E, na sua pesquisa, qual o senhor diria que é o impacto prático mais prejudicial que esse estereótipo do cigano nômade causa hoje, especialmente para as comunidades ciganas que são sedentárias há décadas, no caso de direitos básicos como saúde e educação, professor? Muito obrigado, Lara, pela pergunta, ela é muito interessante. O nomadismo, ele aparece na pesquisa de campo como um recurso, né, que ao mesmo tempo é afirmado e ao mesmo tempo ele é negado. E aí quando você fala, vai além do nomadismo, ao mesmo tempo você fala, olha, a gente não é só nomadismo, como vocês querem nos definir. Porque quando se quer negar direitos, vocês dizem assim, olha, como é que eles são ciganos se eles não são mais nômades? Se para ser cigano você tem que ser nômade, você coloca como uma condição, sine qua non. Então, assim, o dispositivo do nomadismo ele é usado, manipulado por agentes, né, do poder de forma tacanha, né, de forma assim vergonhosa para negar direitos, falando assim, olha, eles não são nômades, né? Você falou muito bem, né? Os grupos que muitas famílias hoje no Brasil estão há 40 anos vivendo, né, de forma fixa em uma cidade. Então você tem esse primeiro elemento, né? Aí quando elas vão reivindicar, mesmo elas estando de forma fixa, elas continuam sendo ciganas e esse marcador social, né, de natureza étnico-racial, ele impacta na vida dessa pessoa no acesso a bens da vida, como saúde, educação, moradia, regularização fundiária, saúde, já falei, né, segurança, mas ela é fixa. O gestor público, ele olha para essa pessoa e fala, ela não é nômade, porque ela precisa de política pública. Aí você nega. Aí, ao mesmo tempo, você tem como recurso estratégico de essencialismo, como é que eu posso falar? De um recurso de autoafirmação para dizer assim, olha, eu tenho um passado nômade, ou meus antepassados têm passado nômade. Eu não sou, mas os meus antepassados são. E por isso, a gente precisa de políticas públicas. Porque a gente foi impactado por toda essa dinâmica que a precariedade, e muitas vezes não se deve romantizar a vida em movimento, os deslocamentos, muitas vezes provocados em contextos de violência, de restrições econômicas, né? Então, o nomadismo, seja foi uma política de Estado, colocá-los em movimento, né? Não se aceitava em lugar nenhum, então todo lugar que ia eram expulsos, né? Qualquer coisa errada que acontece na cidade, é culpa dos ciganos, e aí, mesmo às vezes, pode ser que tenha uma pessoa ali que tenha feito alguma coisa errada, mas aí acaba que todo mundo paga. A gente, no direito penal, né, Lara, tem o dispositivo da individualização da pena, né? A pena ela é individualizada. Você não pode pagar pelo crime do seu pai, nem da sua mãe, nem do seu filho, né? A não ser, claro, que ele seja menos de 12 anos, né? Mas, enfim. Mas, com os ciganos, a responsabilização é sempre coletiva. Veja como a imprensa trata, é sempre nominando no título das reportagens. Vocês podem fazer o teste, né? No Google agora, bota entre aspas cigano e o nome de uma cidade que vocês sejam natural. Crato, Juazeiro do Norte. Eu já fiz uma pesquisa no Ceará, né? Encomendado pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário, o mapeamento de comunidades ciganas rurais. Então, eu conheço bem aí. O Ceará tem mais de 60 comunidades, 60 cidades que têm famílias ciganas. Tianguá, tem muitas cidades que tem Aquirás, Igatu, Cratos, Juazeiro do Norte, enfim. O nomadismo muitas vezes é afirmado para dizer, olha, a gente é diferente.
seja pelo passado, seja muitas vezes até autoafirmado no presente, dizendo, não, a gente ainda tem famílias que são nômades, ou tem famílias que são fixas, e aí já vai num debate sobre modo de produção e sobre economia. Muitas famílias ciganas, elas, primeiro que a família é um modo de organização social, a família extensa, né? A relação e a rede de famílias, relação entre as famílias se protege, né? E também mantém a língua viva, né? Os ciganos são um povo, tem uma língua, línguas, né? E tem etnias, né? Então, você precisa, para ser reconhecido na esfera pública, como sujeito de direito, e sujeito de direito porque, por uma questão racial, étnico-racial, você tem que afirmar uma diferença. Então, é uma ambivalência, né? Você precisa reafirmar algumas diferenças para ser reconhecido como sujeito de direitos. Mas aí, quando você fala, vai além do nomadismo, porque, veja, muitas famílias são fixas, mas precisa viajar ainda. Porque o comércio ainda é uma prática que faz parte da vida daquela família. Então, por exemplo, as famílias de uma cidade aqui de Goiás, eles têm casas, são fixos há mais de 50 anos numa cidade chamada Trindade. Mas todo final do ano, 3 meses, um grupo assim de 80 famílias, em mais de 200 que existe nessa cidade, vai para as praias de Santa Catarina fazer comércio, 3 meses no ano, aproveitando a temporada de verão, férias, eles vão e voltam. Eles vão e voltam para Trindade e passam o resto do ano. Então eles não moram lá eles passam temporadas, moram temporadas em Camboriú. Muitos são viagens mais curtas. Então, tem uma cidade que eu tenho um aluno que faz mestrado, que ele é cigano. E os comerciantes da cidade dele vai muito para onde? Para a Goiânia. É uma cidade do interior chamada Aurilândia, vai muito para Goiânia. Há uma né? Tem o pessoal do Mato Grosso do Sul que vai muito para a fronteira com o Paraguai, comprar mercadoria. Então passa temporadas, volta. Isso tem impacto na frequência escolar, né? Muitas vezes tem que levar a criançada junto e aí falta aula. Então, é um elemento que faz parte da vida dos ciganos. Então, vai além ser cigano, vai além do nomadismo por muitas questões, porque é um povo, né, que tem uma língua própria, que tem uma história aqui no Brasil, em outras partes do mundo também. Então, vai além do nomadismo muito nesse sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que afirmar uma diferença, e muitas vezes o nomadismo é esse recurso que a Spivak, né, chama do essencialismo estratégico. Você fala da música cigana, você fala no nomadismo, você ativa memórias de sofrimento para falar, olha, a gente é discriminado, não só porque não é porque de fato é. Quem é que quer afirmar uma identidade a partir de um sofrimento? Eu gostaria que só fosse pela alegria, né? Mas às vezes você precisa falar, olha, uma criança cigana é discriminada na escola. Porque quando descobre que ela é cigana, não se querem fazer trabalho com ela. Ou a professora olha atravessado. Então, vai além do nomadismo, sabe, Lara? Está muito atrelado a isso, sabe? E não é, e a ambivalência e a relativização é o elemento que nos traz aqui, né? Para repensar um pouco sobre isso. E obrigado pela pergunta. Foi muito interessante a sua resposta, realmente. Partindo para a segunda pergunta, sobre a lei que cria a identidade, tópico esse que o senhor abordou no final da exposição, né, que para mim foi o ponto mais fascinante do artigo, foi a ideia de que o processo de criar o Estatuto do Cigano não apenas reconhece direitos, mas constitui e define o sujeito cigano aos olhos do Estado, certo? E, na sua opinião, professor, quais são os maiores riscos versus os maiores ganhos para o povo cigano quando o Estado tenta definir o que é cigano, quem é cigano, na verdade, em uma lei? Assim, eu acho que primeiro, Lara, muito, muito boa pergunta. É um jogo muito desproporcional e assimétrico para os ciganos, porque
eles são brasileiros, eles se consideram brasileiros, né? Então não está em nem debate um separatismo, né? Mas é um povo que não é representado sob o ponto de vista político, né? Então acaba sendo outras pessoas não ciganas que precisam, assim como eu sou, né? Eu não sou cigano, eu sou um aliado, né? Eu sou um amigo, mas acaba sendo reproduzindo esse cenário, né, em que são outras pessoas então falando sobre os ciganos, né? Então já começa numa cena assim, né? Então não é prioridade lá no Congresso. Só para você ter uma ideia, esse projeto de lei ainda não foi aprovado, ele começou em 2015. E ele é muito desejado, assim, por quem precisa mesmo, né? Tem, claro, divergências, mas de quem está ali, às vezes, naquela ligação mais orgânica com ONGs, sociedades organizadas, que faz parte, né? Ser crítico mesmo. Mas, no geral, se quer uma lei. Começou a tramitar em 2015, proposto pelo Paulo Paim. Até hoje não foi aprovado. Foi aprovado no Senado, depois de 8 anos de tramitação. Minha tese foi sobre a tramitação no Senado. Hoje está na Câmara. Assim, andando passos lentíssimos. Revela mais, sabe, sobre quais as prioridades do Brasil, sabe, Lara? Os projetos de lei que falam sobre o povo. Olha a peleja que foi aprovar a, a isenção para o imposto de renda para os R$ 5.000, né? Teve que ter muita pressão social. Mas e a escala 6 por 1, sabe? Que massacra tantos trabalhadores. E tantas outras pautas sociais, né? Que ficam lá paradas no Congresso. Então, esse projeto de lei, a tramitação dele, né? Ele, claro, não dá para dizer se prejudica ou não, mas assim, as técnicas usadas para tramitar um projeto de lei são técnicas coloniais. São técnicas de poderes que não foram criadas pelos povos que são destinatários dessas leis. Então, são homens brancos ligados às igrejas neopentecostais, Bancada da Bala, da Bíblia, das Betes, né, do agronegócio. Eles não têm divergência com a criação do direito cigano. Até uma ambivalência falar isso, assim. Quando eu analisei lá no Senado, os senadores, desculpa, da direita, não vi ninguém fazendo polêmica. Só que um projeto de lei, não basta você ser favorável, você tem que botar energia para que ele seja aprovado. Então, ir nas comissões e votar, dar coro nas votações. Um dos principais obstáculos é a falta de coro nas comissões. E um projeto de lei anda sem coro nas comissões, né? Então, e aí o projeto não tramita, não avança, por isso que tem projeto de lei que ficam lá 20, 30 anos parados. E aí a reforma trabalhista, que era para tirar direitos, passou em 4 meses. Acaba que minha tese acabou indo muito nesse caminho de refletir numa dimensão mais da totalidade, né, e não só dos ciganos. Mas, assim, o mecanismo de poder colonial já coloca uma contradição nesse projeto de lei. Mas, ao mesmo tempo, ele salvaguarda direitos. Eu sou um pouco legalista. E, às vezes, a gente precisa pautar o império das leis, não no sentido positivista, que é kelseniano, não nesse sentido, até falei vulgarmente aqui, né, kelseniano, ou paticuniano, né, dos soviéticos, né, que querem tudo. Mas assim, eu sou muito entusiasmado com o direito achado nas ruas, com o direito achado na rua, com outros olhares do direito crítico alternativos, né? Mas, assim, o que eu queria só enfatizar é que definir o que é ser cigano, ele pode ser importante, ouvindo, claro, os ciganos, porque ele vai legitimar a pauta pelas políticas públicas, que ela alcance, de fato, as pessoas que demandam e precisam. E você não ter critérios, ou os critérios serem muito abrangentes ou muito frouxos, você talvez descredibiliza a pauta e essa política pública. E os recursos estatais, a gente tem, claro, tem que pautar mais espaço no orçamento do Estado. Mas como ele está hoje, ele não cabe todo mundo. Então, não estou dizendo que a definição de ser cigano tem que estar pautada nisso, não. Mas eu acho que tem que ter critérios.
e toda vez que você define o critério, você define a fronteira, você exclui, e inclui e você exclui. Toda fronteira, ela tem um elemento excludente. Você está excluindo alguém dessa fronteira. Quando eu digo que eu sou brasileiro, eu estou dizendo que eu não sou argentino. Eu tô também estabelecendo uma negação. Então, também definir ser cigano é definir quem não é cigano. E é isso, pode ter contradições nisso também, né? Mas eu quero me apegar na maximização dos direitos. Que a gente precisa de um estatuto que diga os direitos e diga para quem é os direitos, ouvindo quem é os destinatários. E aí tem uma figura que é um ótimo interlocutor, e eu queria fazer alusão aqui nesse podcast para quem estiver ouvindo, ao senhor Vanderlei da Rocha, um homem cigano, calon, que estudou até o terceiro ano do ensino fundamental, contudo, muito sábio, muito conhecimento de vida, e foi o principal articulador desse projeto de lei que hoje está na Câmara de Deputados. Mesmo tramitando 10 anos, ele é um cara que sem ele nem teria 10 anos, não teria nem esse projeto de lei. Então, e como Paulo Freire fala, não tem saberes mais nem saberes menos, tem saberes diferentes, e ele é um doutor da causa popular, né? Se um dia eu quero ainda terminar antes de me aposentar, eu quero que seja reconhecido o seu Vanderlei da Rocha como doutor honoris causa pela causa que ele defende. A universidade onde eu estiver, eu vou pautar isso. E no mais eu respondo a sua pergunta, Lara. Vamos nos encaminhar agora para a última pergunta, que diz respeito ao futuro da gestão da alteridade. A pesquisa de campo do artigo ocorreu até o ano de 2020, né? E de 2020 para cá, professor, o que o senhor vê como desenvolvimento mais importante nessa gestão de alteridade cigana pelo Estado? A situação mudou? E se mudou, para qual direção ela caminha? Muito boa a sua pergunta, viu, Lara? A gestão dos povos ciganos, né, da alteridade, houve algumas mudanças que, quando envolve povos e comunidades tradicionais, e aí que eu queria até ampliar um pouco mais para quilombolas, que eu também atuo, eu acompanho 2 quilombos pela JUP, Quilombo Cedro e Quilombo Buracão, que tudo é muito passos lentos, né? Então, a luta dos ciganos na instância institucional é muito recente. A luta deles pela vida e pela organização e pela sua identidade, pela sua memória, é uma luta que atravessa séculos. Os ciganos estão no Brasil desde o século XVI. Então, são 500 anos de história aqui no Brasil, de resistência, mas que passa também por sofrimentos. Então, é um povo que perdeu a paciência, né? Assim, é um povo que insiste. A insistência inclusive, usada muito para pautar, né, os seus direitos. Entre os povos tradicionais, insistir, gritar, né? Agora teve na COP, os indígenas, povos indígenas, meteram o pé na porta, né? E foram lá reivindicar mais espaço na COP 30. Os ciganos, eu olho assim que desde meados de 1999, mas sobretudo 2006, e aí você tem o Dia Nacional dos Ciganos, né, reconhecido em 2006 como marco institucional, tem começado a reivindicar dentro do Estado mais espaço, né? E aí a gente tem algumas mudanças desde 2020 para cá. Eu acho que a primeira delas é o retorno de um projeto político mais democrático no Poder Executivo, democrático e com diálogo com setores populares. Então, a recriação do Ministério da Igualdade Racial era a CEPIR, né, nos primeiros anos do governo Lula, mas vem com o governo Lula 3 como ministério, e aí você tem aí algumas agendas realizadas dentro do governo Lula, voltada para a população cigana. Eu acho pouco ainda, mas antes pouco se fazia, era quase nada. Governos anteriores, houve uma redução muito brusca do orçamento destinado à igualdade racial, promoção da igualdade racial. Inclusive, era até curioso, o orçamento do Congresso era baixo e o Ministério Damares não executava o orçamento que já era baixo e voltava dinheiro para a União.
Isso é o desmantelamento, a destruição, né, da máquina pública, né, da agenda social dos povos tradicionais. Mas voltando, né, o governo Lula ele restaura, né, 2023 em diante. O Ministério monta uma coordenação de política para povos ciganos com pessoas que são ligadas à agenda, né, que conhecem a pauta dos povos ciganos. Então, e tem várias políticas como formação de gestores públicos junto ao ENAP, voltado para a formação de administradores, servidores que conheçam os direitos dos ciganos. Então, formação de gestores junto com a ENAP é uma medida. Feitos várias parcerias com as universidades, seja a Federal do Recôncavo da Bahia, para divulgação nas redes sociais sobre um pouco da história e cultura dos povos ciganos. Mas, assim, a minha própria universidade, eu mesmo coordeno um projeto de pesquisa institucional com o Ministério da Igualdade Racial, Lara, que fez um levantamento, um mapeamento de comunidades ciganas no Brasil inteiro. Né? A gente fez isso em parceria com 5 universidades. E a gente descobre muitos dados que vão qualificar as políticas públicas, isso tudo com recurso do Ministério da Igualdade Racial. O Ministério da Igualdade Racial fez caravanas, né, no Brasil inteiro, né? Então foi até as comunidades ciganas ouvir as comunidades em todas as regiões do Brasil. Então realizou convênio com universidades para fazer estudos, para qualificar as políticas públicas, elaborar cartilhas de políticas públicas. Ainda é muito pouco, né? A gente está, por exemplo, tem poucas universidades que têm ações afirmativas, cotas nas universidades para entrar. A gente tem a Estadual da Bahia, a Estadual de Feira de Santana. A minha universidade só tem na pós-graduação em Direito. Hoje você consegue entrar com cotas para ciganos, assim como para mãe solo, assim como para quilombola, no direito, mas não tem todos os programas. Acaba sendo iniciativas pontuais. Então, o governo Lula criou um Plano Nacional de Políticas para Povos Ciganos, mediante decreto, instituído em agosto do ano passado. Então, assim, tem decreto, mas precisamos de lei, porque dá mais respaldo, né, na estrutura hierárquica dos sistemas legais. Eu acho que é preciso, Lara, minha crítica, eu acho que eu não vou perder nunca minha crítica enquanto coração de estudante, como diz a música de Milton Nascimento, ou como militante, né? Eu participo de movimentos políticos no Brasil, o Movimento Brasil Popular, fui do Levante Popular da Juventude, a gente não pode perder a crítica, né? Então, o que eu coloco aqui é que a gente tem que colocar os povos tradicionais, e aí eu falo ciganos, quilombolas, colocar mais espaço nos orçamentos. E aí, para isso, a gente precisa eleger uma bancada de Congresso com deputados e senadores mais responsáveis e que amplie mais as políticas públicas para as mulheres, né, para os quilombolas, para os ciganos. E aí não dá para pensar só os ciganos. As políticas públicas passam por tudo isso, né? Então passa pelo Poder Executivo, passa pelo Legislativo. Então, no mais, era isso. O que mudou tá tendo mais políticas públicas com esse governo, mas ainda é muito pouco, precisa mais. O governo sabe disso, mas é uma luta que passa pelo Congresso, é uma luta também que passa por mudar a mentalidade dos gestores. Muitos gestores não sabem o que são os ciganos, né? Então, essa iniciativa de vocês, porque faz uma disputa cultural também, né, no campo da educação, uma disputa no campo do conhecimento. Então, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para falar de outros assuntos. Então, no mais é isso, né? Estou aqui em Jataí, Goiás, dou aula no mestrado também. Inclusive, faço aqui um convite para todas e todos que estão me ouvindo aqui agora. O edital nosso do mestrado, gratuito, público, na Universidade Federal, está aberto, né, esse mês de novembro. A seleção vai acontecer, né, logo na sequência, mas o edital está aberto, então quem quiser se inscrever está aberto. Mestrado em Direito e Desigualdades Sociais, é um mestrado que ele concede, concede não, né, é uma oportunidade de qualificação, estar aqui no sul. Eu sei que é um pouco longe, mas para quem estiver ouvindo, né, que talvez esteja perto, coloca aí a divulgação na Universidade Federal de Jataí,
para entrar em 2026.1, né, para começar as aulas em março de 2026.1. Então, no mais, e um grande abraço para o Cristóvão e para todo o povo aí do Ceará e de quem vem de fora também estudar aí no Cariri, da Paraíba, né, Piauí e todo o Nordeste aí, meu Nordeste. Um grande abraço, gente. Professor, fica claro que discutir a identidade cigana e a criação de lei, ela não pode se resumir a um exercício abstrato, mas algo que define como a justiça e a cidadania ela acontecem no dia a dia, certo? E com essa reflexão, encerramos o nosso bloco de perguntas e respostas e também nos encaminhamos para o fim do nosso episódio. Agradeço também a quem nos acompanhou neste episódio de Leituras Essenciais. Sigam atentos às nossas próximas conversas, buscando sempre fomentar a reflexão crítica e o pensamento autônomo. Até a próxima.